Você, Tássio, falou sobre a questão do plano plurianual e nessa necessidade do prefeito ter que, logo no primeiro ano, né, se submeter ao planejamento financeiro, fiscal, feito pelo governo anterior. E quando ele for fazer, ele tem que negociar com a Câmara. Aí eu te pergunto, como você acha que deveria ser, digamos assim, no sentido de melhorar, como você acha que isso deveria ser? Por exemplo, eu me lembro que em Porto Alegre tinha um orçamento participativo, em que eles pegavam 1% do orçamento e deixavam para a população saber para onde ia aquilo. Eu queria saber quais medidas você... Por exemplo, Boulos foi eleito. O que você acha que ele poderia fazer para ter um melhor desenvolvimento do seu plano de governo em termos de gastos, né? Em termos de gastos. Olha, nessa hora é preciso de uma equipe técnica muito boa, mas uma equipe técnica boa mesmo, formada por economistas e administradores e também com profissionais do direito que entendam muito dessa área fiscal, para poder elaborar um plano e conseguir fazer esse plano se concretizar sem criar o déficit, sem ultrapassar, por exemplo, algumas medidas às vezes exigem uma contratação, concurso, uma folha de pagamento maior, e isso esbarra na lei de responsabilidade fiscal, né, que existe um limite da folha, da arrecadação, né, do município com a folha de pagamento. Então, assim, precisa de uma equipe muito boa, que é algo que a gente, por exemplo, vê que o governo federal está totalmente perdido. E, por exemplo, assim, aí cada um de vocês que está nos assistindo, eu não sei, pessoal, se é tudo de cidade grande, cidade pequena, mas quem é de cidade pequena talvez consiga perceber com mais facilidade o impacto de uma gestão não preparada, de uma gestão que não teve esse apoio técnico em um município em 4 anos, cara, faz muita diferença. E o segundo, que é também da própria natureza do nosso sistema político, é a negociação. Política é a arte da negociação. Com maioria na Câmara ou sem maioria na Câmara, você vai precisar negociar. Digamos que ele se eleja prefeito, mas ele não tem a maioria na Câmara, mas ele vai precisar da Câmara para implementar algumas medidas que ele quer. Ele vai ter que ceder. Ele vai ter que fazer acordos, e isso eu não estou falando de acordos ilícitos, eu estou falando de acordos legais, assim, aquela troca de, por exemplo, olha, vamos então implementar tal política pública que a oposição quer, e em troca de votos para a gente aprovar tal política pública que é o carro-chefe da nossa gestão. Então, tem que saber trabalhar isso no aspecto político. E eu vejo o Boulos como uma pessoa que é muito hábil politicamente. A condução da campanha dele, a forma como ele lida, inclusive com as pessoas que odeiam ele, é sensacional. Eu acho que ele tem uma pegada que eu acho incrível de abordagem, de diálogo, que ele consegue desconstruir todo aquele mito que se criou nas eleições passadas, do invasor de casa, né, que inclusive ganhou ações até contra o Augusto, né, que era da Veja lá, que acusava ele de cobrar aluguel, cobrar propina de aluguel dos imóveis que eles ocupavam lá, que era uma mentira, né, era uma fake news e tal. Então, acho que ele é uma pessoa bastante hábil. Então, assim, seria muito interessante vê-lo comandando a principal cidade desse país. Concordo com você, Tássio, quando você fala isso, e essa habilidade, né, do Boulos de ter esse diálogo, acho que é uma coisa muito interessante, né, porque ele sabe o que ele está falando, né, e aí entra aquele negócio. Uma coisa que eu queria também lembrar é que usam a Prefeitura de São Paulo como trampolim. Então, assim, um que era vice do tal, que era vice do tal, e aí com isso você não tem alguém que tenha comprometimento. E eu acho que se o Boulos tiver, assim, se ele tiver comprometimento e foi eleito, eu acredito que ele vai ser o nome para, no futuro, lá 2026, né, ser um ótimo candidato a presidente, porque eu acredito muito que ele consiga fazer uma boa prefeitura, né, trabalhar bem isso.